Graça e paz, amados irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Colossenses 3, do 18 ao 21. Vamos dar continuidade a esta liturgia que nós celebramos ao Senhor como uma renovação da sua aliança conosco, agora ouvindo atentamente o que Deus tem a nos dizer em sua palavra. Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21, dando então continuidade à nossa série de exposições nessa carta do apóstolo Paulo. Todos encontraram? Como de costume, eu vou ler. Os irmãos, por favor, acompanhem com bastante atenção o que a Santa Escritura nos diz. Colossenses 3, do 18 ao 21, estão assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Oremos. Senhor, esta é a tua palavra. Nós a recebemos, ó Deus, como inspirada, autoritativa. Nós recebemos ela, ó Deus, como uma palavra inerrante. Nós nos submetemos à autoridade da tua santa lei. Ó Deus, nesse momento nós queremos entender o que o Senhor quer nos dizer com essas palavras que nós acabamos de ler. Nós queremos, ó Deus, meditar na tua lei e, ó Deus, não apenas entender, mas também vivê-la, aplicá-la em nossa vida diária, Senhor, na nossa vida, no nosso lar, com a nossa família. Por isso nós te pedimos a tua ajuda, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a escrever tão importantes instruções seja o mesmo Espírito que nos instrua nesse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, a pessoa que possui uma família bem estruturada, uma família que preserva os valores éticos e morais da palavra de Deus, uma pessoa que possui uma família que anda de acordo com a lei do Senhor, possui algo muito precioso. Possui um bem muito precioso, algo raríssimo nos nossos dias. A visão mundana, pós-moderna, corrompida dos nossos dias, irmãos, enaltece o individualismo, as buscas pessoais, os sonhos, as realizações pessoais, egocêntricas, centradas em si mesmo. E como cristãos que possuem uma nova criatura, uma nova vida, que são novas criaturas que foram ressuscitadas com Cristo, nós não podemos adotar essa visão de mundo. Nós não podemos abraçar essa visão pós-moderna do individualismo. Nós vivemos em comunidade, dentro e fora do nosso lar. Nós vivemos, irmãos, tempos difíceis hoje em dia. Todos nós aqui sabemos disso. Basta olharmos ao nosso redor, o mundo, a sociedade. Basta olharmos as notícias e nós vamos ver que nós estamos vivendo em um tempo de caos, de desordem. E existem, irmãos, muitas explicações para o caos em que nós vivemos hoje. Como cristãos, nós sabemos muito bem que o problema da humanidade é o pecado. Nós sabemos muito bem que a solução é o Evangelho. Mas, irmãos, nós precisamos ser mais específicos. Tratar os problemas um pouco mais de perto, com um pouco mais de seriedade. Irmãos, boa parte do problema que nós enfrentamos hoje, boa parte da causa de tanta tragédia, de tanta desordem no nosso mundo, irmãos, é porque a sociedade atual abandonou os padrões tradicionais, bíblicos da família. O mundo hoje não quer mais viver de acordo com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Até mesmo muitos que dizem defender a família, muitas vezes estão com interesses outros que não glorificar a Deus naquilo que Ele diz a respeito da vida no lar. Nós podemos ver isso de forma bastante clara, por exemplo, em tempos de política, né? Onde muitos dizem defender a família com outras finalidades que não são coerentes com aquilo que a Bíblia nos instrui. A desconstrução da família, irmãos, não é o único problema da sociedade. Não é o único problema com o qual nós temos que lidar. Mas, sem dúvida, irmãos, é um dos problemas mais sérios. É um dos problemas mais desastrosos. É um problema que tem causado muitas e muitas tragédias, mazelas nesse mundo que nós vivemos. Nunca houve, irmãos, uma taxa tão alta de divórcios como nos nossos dias. Instabilidade emocional, tanto para os parceiros, o homem, a mulher, que se separam e que vivem uma vida moldada pelos padrões modernos de família, como também para as crianças que vivem bem no meio disso. Por isso o aumento de crianças sem pai. A coesão familiar, algo que era muito priorizado pelos antigos, a família grande, reunida, os filhos ao redor da mesa, é algo que hoje não é tão valorizado. A união familiar é algo que foi enfraquecido. Sem falar, irmãos, dos problemas de saúde, né? Como depressão, ansiedade, muitas causas que têm acometido algumas pessoas no aspecto emocional, no aspecto de saúde, problemas que são muito mais comuns em famílias modernas, em famílias que abandonaram os padrões da Escritura. Geralmente famílias
homoafetivas, famílias onde não existe um pai, famílias onde não existe muitas vezes nem um pai nem uma mãe, famílias desconstruídas. Irmãos, essa é um pouco das tragédias, das mazelas, das desordens que as famílias modernas, essa visão mundana, diabólica, tem causado nos nossos dias. Irmãos, embora esse texto que nós acabamos de ler esteja num contexto de combate às heresias, Paulo está combatendo as heresias aqui. As heresias também têm suas consequências na vida do lar, na família. Embora o contexto seja especificamente esse, Paulo traz aqui algumas instruções que também se aplicam aos problemas que nós enfrentamos hoje. As nossas famílias, irmãos, na maioria dos casos, não são afetadas tanto pelas heresias. Isso acontece. Se falsos ensinamentos são pregados na igreja, a família acaba sofrendo as consequências. Mas o nosso problema hoje, muito maior, sem dúvidas, é com a nossa sociedade. E essas palavras se aplicam à nossa realidade da mesma forma. As lições que o apóstolo Paulo inicia aqui visam, dentre outras coisas, fortalecer a família. Por quê? Porque o apóstolo Paulo entende que se ele fortalecer as famílias, consequentemente a igreja também será fortalecida. Famílias fortes constroem uma igreja forte, porque a igreja é a união das famílias. A igreja é a junção de várias famílias diferentes. Famílias fortes, famílias unidas, famílias que defendem e que vivem os padrões estabelecidos pelo Senhor, conseguem resistir não apenas às heresias, mas todas as tentações e propostas mundanas desse mundo imoral e caído na qual nós vivemos. Na sessão anterior, irmãos, esta foi a mensagem da semana passada, Paulo trouxe uma lista de virtudes que nós devemos cultivar, ou melhor, vestir. Paulo usa essa linguagem, nós devemos vestir essas virtudes. Essa lista está nos versículos 12 a 14. E depois Paulo mostra como essas virtudes elas são mais presentes, mais visíveis dentro da igreja. Paulo mostra isso nos versículos 15 a 17. Nós devemos viver essas virtudes em todo e qualquer lugar, no trato com toda e qualquer pessoa, mas principalmente no convívio com os irmãos. Mas agora, irmãos, nessa nova sessão prática da epístola, Paulo nos convida a vestir essas virtudes. Todas essas virtudes que ele citou no versículo 12, a bondade, a misericórdia, a longanimidade, a humildade, a mansidão, a suportar uns aos outros, perdoar, todas essas virtudes também devem ser cultivadas dentro da nossa própria casa, no nosso lar. De vez em quando a gente diz, irmãos, ou ouve algo como: ser crente na igreja é fácil, né? Difícil é ser crente dentro de casa, ser bonzinho, arrumadinho, educadinho, falar que nem crente, se comportar que nem crente na igreja é fácil. Difícil é ser em casa. Veja, de certa forma é isso mesmo que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo mostrou que nós devemos conviver com os irmãos da igreja de forma a viver em união, de forma a deixar que o amor seja o juiz, a paz de Cristo reine no nosso meio, mas isso também deve ser aplicado dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, no convívio com os nossos irmãos, com os nossos pais, com o nosso cônjuge. Essa deve ser o padrão daqueles que vivem como novas criaturas. Paulo traz aqui, irmãos, instruções. O caráter desse texto aqui é como de leis, de mandamentos. Esse texto tem um estilo de cartilha, de catequese. Paulo fala aqui em termos de regras mesmo, regras a serem obedecidas. Martinho Lutero, por exemplo, ele denominou esse texto de tábuas domésticas. Ou seja, porque traz exatamente os mandamentos de Deus para a vida cristã no lar. E veja, irmãos, Paulo está aqui se baseando nos 10 mandamentos. O texto que nós lemos aqui em Êxodo 20, na liturgia. Irmãos, a ordem desse texto, a forma como Paulo pensou e construiu aqui as suas palavras é bastante interessante. Perceba que Paulo ele se move de um membro ao outro da família, ao passo que ele, ao mesmo tempo, aponta para Cristo, como sendo o supremo, o Senhor sobre todos. Nós vamos meditar só do versículo 18 ao 21, mas Paulo faz isso também quando ele fala a respeito do trabalho, dos servos, no versículo 22, indo até o capítulo 4, versículo 1. Da seguinte forma: a esposa deve ser submissa ao marido e o marido a Cristo. Os filhos devem ser submissos aos pais e os pais, por sua vez, a Cristo. Os servos devem se submeter ao Senhor, servir como se estivessem fazendo ao Senhor, e os senhores também têm um Senhor no céu, que é Cristo, como Paulo diz no versículo 1 do capítulo 4. Então veja, irmãos, Cristo é o Senhor de tudo. Cristo é o Senhor do nosso lar. Cristo é quem deve reinar nas nossas casas, não as nossas próprias vontades, não as paixões da carne, porque essas Paulo mandou nós abandonar. Cristo deve estar entronizado em nossos corações, na vida de cada um dos membros da nossa família. Esse texto nos ensina, irmãos, o senhorio de Cristo no lar cristão. E nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo na relação entre marido e mulher e na relação entre pais e filhos. E na semana que vem, se Deus quiser, o senhorio de Cristo na relação entre servos e senhores. Primeiro, relação entre marido e mulher, e é o senhorio de Cristo sobre essa relação. Vejamos, o primeiro mandamento do apóstolo Paulo aqui, obviamente um mandamento dado por Deus através do apóstolo Paulo, é para as esposas, para as mulheres que são casadas. Olha o que o apóstolo Paulo diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Paulo está dizendo exatamente isso que nós lemos. Irmãos, Paulo está dizendo que as mulheres devem ser submissas aos seus
maridos. Trata-se, irmãos, de uma atitude de respeito, de valorização do marido. É uma atitude, irmãos, que redunda num desejo natural, não forçado, de servir, de apoiar e sim, de obedecer o seu marido. Embora, irmãos, muitas mulheres modernas, os irmãos sabem disso, muitas mulheres modernas, e pasmem, alguns homens também vão por esse lado, neguem isso aqui, rejeitem esse ensinamento aqui, ou, o que é pior, distorcem, dando a ele outro significado. Embora isso aconteça, o fato, irmãos, é que o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui não contraria outras passagens da Escritura. Isso está de pleno acordo com várias passagens da Bíblia. Desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, quando Deus dirige ali os castigos, quando ele se dirige à mulher, ele diz que ela seria sujeita ao seu marido. E essa era uma regra universal, atemporal. A mulher, desde então, sempre teria o seu desejo sujeito à vontade do seu marido. Isso é claro desde o princípio da criação. Paulo diz isso também na relação com a igreja. As mulheres devem se submeter ao ensino dos seus maridos. A mulher não deve exercer autoridade de homem dentro da igreja. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Em Efésios 5, 22 a 24 e 33, Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao marido, e ele ilustra. Ele diz assim como a igreja é submissa a Cristo. Em 1 Timóteo 2,11, Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Em Tito 2,5, Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Até mesmo, e isso a Bíblia já prevê, até mesmo aquelas que são casadas com homens incrédulos, que não servem ao Senhor, devem ser submissas aos seus maridos. Pedro diz isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ele diz que a mulher santa, a santa mulher de Deus, que se adorna não com aparatos exteriores, mas que vive como uma santa mulher de Deus e se submete ao seu marido, ela ganha ele através do seu procedimento. É possível que uma mulher santa, que vive a vida do lar como Deus prescreve aqui em sua lei, consiga conduzir o seu marido incrédulo também. A fé, nesse sentido, ela é usada também como um instrumento de Deus para salvar a vida de um pecador. Além do mais, irmãos, por mais que isso pareça estranho para muitas pessoas, é importante nós entendermos que isso configura a vida cristã como um todo, não apenas para as mulheres. Em Efésios 5, 21, Paulo diz que todos os cristãos devem se submeter mutuamente. Em Filipenses 2, 3, Paulo diz que nós devemos tratar os outros com humildade, como se eles fossem maiores do que nós. A igreja é isso. É eu me submeter a você, você se submeter a mim. Nós nos submetemos mutuamente. Essa é a relação da igreja. Então isso não deve espantar as mulheres modernas, as mulheres dos nossos dias, quando nós lemos textos como esse que diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido. Agora, meus irmãos e irmãs, essa conduta ela tem um limite. Paulo não diz que a mulher deve se submeter ao marido a toda e qualquer coisa, a toda e qualquer ordenança, a toda e qualquer situação. Isso tem limites, tem regras aqui que Deus deixa de forma bastante clara. Perceba que o texto diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como? Os irmãos podem ler? Como convém no Senhor. Veja, elas não devem se submeter ao marido como o marido acha certo, como o marido acha que convém. A mulher não deve se submeter ao marido como ele acha que deve ser. Acima da autoridade do marido está a soberania de Cristo. A esposa deve obedecer o marido à medida em que suas regras, sua liderança é conduzida de acordo com a vontade de Deus. Quando o marido quer guiar a sua casa, quer exigir da mulher coisas que não coincidem com a vontade de Deus, a mulher está plenamente autorizada a desobedecê-lo, a andar por outro caminho, porque importa obedecer a Deus em primeiro lugar, importa obedecer a Deus e não a homens. Ao contrário, irmãos, de muitas acusações que nós cristãos recebemos, as mulheres não são menos valiosas que os homens por causa disso. A Bíblia não está dizendo que a mulher tem menos valor, menos importância do que o homem, porque ela deve se sujeitar a ele. Paulo diz que na nova aliança não existe essas separações. Nós lemos isso no capítulo 3, versículo 11. Paulo diz que não existe mais grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbara, cita, escravo, livre. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é inteligente, se você é analfabeto, se você é homem ou se você é mulher. No corpo de Cristo somos todos iguais perante a Deus. Ontologicamente, ou seja, em essência, na nossa constituição, né, na nossa formação, mulher e homem são iguais perante a Deus. São exatamente a mesma coisa, amados da mesma forma por Deus. Porém, no que diz respeito às tarefas, às obrigações, há sim, biblicamente, uma diferença muito clara. O Criador fez o primeiro casal, de tal maneira, irmãos, que é natural para o homem liderar e é natural para a mulher seguir a liderança. Quando uma mulher lidera a sua casa, quando uma mulher exerce a autoridade de homem, ela está vivendo de uma forma antinatural, contrária à natureza criada por Deus, contrária à vontade de Deus no ato da criação. Essa é a vontade de Deus, irmãos, desde a criação. Se essa é a vontade de Deus, o que significa? Qualquer tentativa de mudar, de ressignificar, de rearranjar, de contrariar, é pecado. É ir contra a vontade do Criador. Foi Deus quem nos fez. E Ele determinou que as coisas deveriam funcionar dessa forma. É claro que existem exceções que devem ser respeitadas, né? Existem casos
própria Bíblia trata de casos em que mulheres, em alguns momentos da história, tiveram que agir em posições, em tarefas que deveriam ser realizadas por homens por causa da covardia de muitos deles. Mas o padrão, o modelo bíblico, a vontade de Deus é que o homem lidere o seu lar e que a mulher, de forma amorosa, de forma natural, bondosa, se sujeite à liderança do seu esposo. Assim como a igreja, Deus deu a tarefa aos homens de liderar a igreja, embora as mulheres também sejam muito importantes no trabalho, no lar, a mesma doutrina, o mesmo princípio se aplica. Mas também, irmãos, Deus fala com os maridos aqui também, né? Nós maridos gostamos de ler esses versículos, nos sentimos superiores, mas Paulo também traz uma cajadada aqui pra gente, para nós homens que somos casados. Paulo diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Irmãos, a obrigação do marido é amar a sua esposa, a sua própria esposa. Nós não devemos colocar os nossos olhos em outras mulheres. O homem deve amar a esposa que Deus lhe deu. É isso que nós vemos aqui, irmãos, no 10º mandamento. Nós não devemos cobiçar aquilo que é do nosso próximo. E esse amor aqui, irmãos, é o amor ágape, o amor sacrificial. Paulo deixa isso mais claro lá em Efésios 5:25. Ele diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, nós devemos amar as nossas esposas a ponto de, se necessário, entregar a nossa vida por ela, nos sacrificarmos por ela, nos desgastarmos por ela. É isso que o apóstolo Paulo exige de nós aqui. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O padrão não são os livros que nós lemos. O padrão não são os filmes românticos que nós assistimos. O padrão não são as músicas que nós ouvimos sobre casais. O padrão não são os casais que nós conhecemos, nossos amigos e parentes. O padrão é Cristo. As esposas não devem olhar para os seus maridos e dizer: eu queria que você me amasse como fulano ama a esposa dele. Não. O padrão não é fulano. O padrão não é ciclano. O padrão é Cristo. Nós devemos amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja. E aqui nós vemos, irmãos, que a responsabilidade do homem, de certa forma, é muito maior, é muito mais pesada. Paulo está falando que o amor aqui é baseado na boa vontade, não no amor da paixão e da emoção, do sentimentalismo. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Esse aqui não é o tipo de amor que a gente ouve os namorados modernos dizendo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com aquele sentimento, aquele frio na barriga, aquela suadeira, aquela ansiedade, aquelas frases que a gente geralmente posta na internet. Não tem nada a ver com isso. Paulo está falando aqui de atitude. Paulo está falando aqui de um compromisso, de uma aliança, de um pacto. Isso aqui, irmãos, Paulo está falando assim: olha, sintam muitas emoções a respeito da esposa de vocês. Não é isso que Paulo está falando, não. Paulo está falando aqui de algo que nós devemos obedecer como quem obedece uma regra, um mandamento, uma aliança. Porque às vezes os sentimentos não vão instalar muita coisa. Às vezes, irmãos, os sentimentos não vão estar muito positivos. Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente briga. Então veja, não pode ser baseado em sentimentos ou amor do marido para com a sua esposa e vice-versa, obviamente. Isso é um compromisso. Nós vemos hoje em dia muitos jovens, né? Tanto meninos quanto meninas, jovens de um modo geral, os namorados, né? Os namorados hoje em dia. Eu te amo, você é meu céu, minha lua, meu chão, as estrelas. Sem você eu não respiro, sem você eu não vivo, não durmo, não como, né? Paulo não está falando de nada disso, irmãos. Paulo está falando de um compromisso. Um compromisso. Casamentos que são baseados, relacionamentos que são baseados em sentimentos, certamente vão acabar, porque sentimentos é algo muito volátil. É algo que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, mas o compromisso não. A aliança que nós firmamos com o Senhor, não. O amor é uma atitude, não um sentimento. Envolve sentimento, mas não é sentimento, propriamente dito. Quando ele diz que os nossos casamentos, eles devem estar não baseados no amor, mas o nosso amor é quem deve estar baseado nos nossos casamentos. Veja, você não deve casar com uma pessoa porque você ama ela. Não é essa a ordem correta. A ordem é: porque você casou, você deve amá-la. Porque você casou com essa pessoa, você deve amá-la. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Esse é o padrão de amor estabelecido pelo apóstolo Paulo aqui nessa passagem. O verbo amar aqui, irmãos, está no imperativo, ou seja, um mandamento, uma ordem que deve ser obedecida. E ela está aqui, irmãos, num caráter contínuo. Paulo fala aqui no presente contínuo. Ele diz que nós devemos nos manter amando as nossas esposas. Em outra palavra, irmãos, o amor deve continuar durante todo o casamento, mesmo nos momentos mais difíceis, mais turbulentos, de modo a não tratar a esposa com amargura. E amargura aqui não é um adjetivo, é um verbo. Paulo está dizendo que o homem não deve amargurar, causar desânimo em sua esposa. Paulo está exortando os maridos e irmãos a não abusarem da sua autoridade, a autoridade que Deus lhes concedeu, tratando as esposas de forma áspera, de forma ríspida. Muitas vezes, irmãos, nós somos impacientes, somos grosseiros. Nós, homens, muitas vezes cometemos esse pecado e isso traz tensão para o lar, gerando desânimo na esposa, fazendo com que ela não queira cumprir a obrigação dela, que é de se submeter, sujeitar e ajudar o marido a liderar a casa. Muitas vezes a culpa da esposa não querer ser submissa é nossa, de nós homens, que muitas vezes agimos como carrascos. O esposo, irmãos, revestido das virtudes cristãs, aquele que veste as vestes da nova criatura, ele deixa bem claro que o seu desejo para com a sua mulher é de honrá-la, é de valorizá-la, é de amá-la, de conduzi-la nos caminhos do Senhor.
Irmãos, algumas aplicações para a gente dar continuidade à nossa exposição. Esposas, vocês precisam entender que não existem maridos perfeitos. Não existem maridos como você vê nos filmes, nos livros, nas músicas, esses maridos perfeitinhos, esse modelo que é criado pela sociedade. Isso não existe, simplesmente não existe. O seu marido é um pecador. O seu marido é alguém imperfeito. O seu marido é alguém que vai falhar com você, que vai lhe decepcionar, que muitas vezes vai precisar ser aconselhado por você mesmo, porque ele não é perfeito. Isso se aplica também para quem é casado com um crente. Seu esposo, o crente, não é perfeito. Às vezes é difícil se submeter à liderança dele, é verdade. É verdade. Às vezes porque ele é um grosseiro, às vezes porque ele é um covarde, né? Um babaca que não sabe resolver os problemas, que não toma a iniciativa, que não conduz a sua casa, que não sustenta a sua casa. É verdade, existem maridos assim. Existem maridos assim. Mas mesmo assim, nós precisamos cumprir o nosso papel de acordo com a vontade de Deus. É preciso saber que obedecer a Deus consiste, no caso das esposas, em se submeter aos seus maridos. Maridos, não existem esposas perfeitas. Não existem esposas perfeitas. Nós sabemos, irmãos, que elas não são muitas vezes aquilo que nós pensávamos que era, aquilo que nós esperávamos, aquilo que nós projetávamos. Nós homens, muitas vezes, somos egoístas demais, essa é a verdade. Às vezes nós homens só pensamos em nós mesmos, mas Cristo exige que nós amemos a nossa esposa a ponto de nos sacrificarmos por ela, o padrão aqui é Cristo, e não os nossos caprichos. Já percebeu como muitas vezes nós exigimos das nossas esposas nada mais, nada menos que os nossos próprios caprichos? Meu irmão, se a esposa de fulano é mais bonita que a sua, isso é problema seu. Isso é problema seu. Você não casou com a esposa de fulano. Se a esposa de ciclano cozinha melhor do que a sua, isso é problema seu. Você não casou com a esposa de ciclano. Se a esposa de fulano, de ciclano, é mais inteligente que a sua, isso é problema seu. Você não casou com ela. Você deve amar a esposa que Deus lhe deu. Você deve amar a ponto de se sacrificar por ela. Nós não podemos, é pecado, é contrário à vontade de Deus colocarmos os nossos olhos, sequer imaginarmos estarmos com outra mulher. Jesus Cristo disse isso de forma bastante clara. Só de imaginar estar com outra mulher, já adulterou. Já cometeu adultério. Quando marido e mulher cumprem a sua função da forma correta, é mais fácil carregar esses fardos. É mais fácil para uma mulher se submeter a um marido que lhe ama. É mais fácil um homem amar uma mulher que se submete a ele. Então veja, é necessário que cada um de nós cumpramos o nosso papel. O padrão aqui é Cristo. O modelo aqui é a relação de Cristo e a igreja. É esse modelo que nós devemos seguir. Não os romances que nós lemos e assistimos. Eles não são o padrão. O padrão é a revelação da Escritura. E o padrão da Escritura não é tão romântico como o que nós entendemos por romântico, como nos nossos dias. E agora, o apóstolo Paulo traz uma instrução aqui para os filhos. Então, crianças, jovens, vocês que vivem com os pais de vocês, prestem bastante atenção, principalmente aqueles que são cristãos, que são membros da igreja. Olha o que Paulo diz aos filhos. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paulo traz aqui uma regra bastante clara para você que é filho. Paulo está se baseando aqui no 5º mandamento que nós lemos aqui já. Paulo está dizendo que essa é uma ordem para a vida toda. Os filhos sempre devem obedecer, honrar, amar e seguir as instruções dos seus pais. Sempre. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui de forma bastante clara. E assim como as esposas devem se submeter aos maridos, os filhos também devem se submeter aos maridos de acordo à vontade de Deus. É claro que um filho não deve obedecer o pai, a mãe, quando ele lhe manda fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Em primeiro lugar, obediência total ao Senhor. Isso acontece muito nos casos daqueles que são cristãos e tem pais que não são cristãos. Os filhos devem estar atentos também a esse ponto. Esse versículo dá a entender, irmãos, que Paulo está falando aqui não apenas de crianças, filhos pequenos, mas todos aqueles que vivem debaixo da autoridade dos pais, ou seja, na casa dos pais, debaixo do teto, gozando do alimento, da proteção, da provisão e do carinho, do amor dos pais. Todos que vivem debaixo do teto dos seus pais devem obedecê-los em tudo, no Senhor, é claro. De certa forma, irmãos, os pais são representantes de Deus para os seus filhos. Por isso, jovens, crianças principalmente, o que o seu pai diz, o que a sua mãe diz, é lei, é ordem, não pode ser contrariado, não pode ser questionado. Você pode até conversar com seu pai e sua mãe acerca das regras que ele estabelece, mas de forma amorosa e não de forma autoritativa. Porque o seu pai e a sua mãe são autoridades de Deus. E a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Desobedecer o pai, desobedecer a mãe, é desobedecer a Deus. Se os filhos cumprirem as ordens dos pais, eles estarão mais inclinados a cumprir as ordens de Deus também. Filhos que obedecem os pais aprenderão a ser obedientes também aos mandamentos do Senhor. William Hendricks, ele comenta sobre isso no seu comentário, e ele fala como os filhos, nós, na infância, já demonstramos que somos incapazes de obedecer a Deus. Daí a importância de seguirmos os nossos pais. Ele diz o seguinte: de acordo com as Escrituras e com a experiência, os filhos não são somente imaturos, como também pecadores por natureza, absolutamente incapazes por natureza de escolher
o bem. Você não precisa ensinar algo errado para o seu filho, ele aprende sozinho. Você não precisa ensinar o seu filho a mentir. Isso é natural ao ser humano. Desde a infância nós já tendemos para a mentira. Você não precisa ensinar o seu filho a ser egoísta. As primeiras palavras que uma criança fala é meu, é dar, não é verdade? Então veja, naturalmente nós somos inclinados para o pecado. Isso nas crianças é algo muito visível. Então os pais devem ensiná-los o caminho correto. Filhos que são livres para fazer o que quiser, para fazer a própria vontade, não andarão nos caminhos do Senhor. Às vezes a gente ouve alguns pais na igreja dizendo, infelizmente eu já ouvi isso até de um colega meu, missionário, o que é assustador, é claro. Ele não batizou seus filhos, era membro da igreja presbiteriana, não batizou seus filhos, e ele disse que ele não ia ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, não. Eles deveriam ser livres para experimentar a vida e decidir o que eles queriam da vida deles. Só existe um caminho para quem não é ensinado nos caminhos do Senhor. Crianças que vivem de acordo com a sua própria vontade. Filhos que andam segundo as inclinações da sua própria natureza não andarão nos caminhos do Senhor. Porque o homem deixado por si mesmo, o homem que segue o fluxo da sua vida de forma natural, de forma sem ser conduzido aos caminhos do Senhor, só andará no caminho tortuoso. Provérbios 22:6, todos nós aqui conhecemos. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ela for velha, ela não se desviar do caminho. A obediência dos filhos é algo que agrada a Deus. Olha o que o texto diz. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato, é agradável diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz, lá em Efésios 6, versículos 2 e 3, que este é o primeiro mandamento com promessa. Veja, este é um mandamento tão importante que Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quantos e quantos filhos têm a sua vida reduzida, literalmente reduzida, vivem menos, porque não ouvem os conselhos e as instruções dos pais, se envolvem com coisas erradas e muitas vezes perdem a sua vida ainda na juventude. Mas o texto, ele também traz uma exortação para os pais aqui. Paulo diz no versículo 21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Por vezes, irmãos, nós focamos demais no dever dos filhos. Assim como o marido muitas vezes foca demais no dever da esposa, os pais muitas vezes focam demais no dever dos filhos e se esquecem de que há também uma responsabilidade muito significativa para nós. Paulo diz, irmãos, que os filhos não devem ser irritados a ponto de se sentirem desanimados. Eles não devem ser oprimidos com as regras, que são boas, mas não devem ser oprimidos a ponto de ficarem sem espírito. Essa palavra pode ser traduzida dessa forma: sem motivação, ou com ódio dos pais. Os pais não podem provocar a ira dos filhos contra eles. Nós não podemos agir dessa forma. Portanto, assim como o esposo deve criar um ambiente que facilite a submissão da esposa, assim também os pais devem criar um ambiente em que seja fácil, seja favorável, seja um momento de alegria obedecer os pais. O pai também tem essa responsabilidade. Paulo lança aqui a responsabilidade sobre nós que somos liderança dos nossos lares. Se a esposa peca, obviamente, cada um há de prestar conta diante de Deus pelos seus pecados. A Bíblia diz que a responsabilidade é pessoal, mas o marido também é responsável pelos pecados que a esposa comete. Sabia disso? Os pais são responsáveis pelos pecados que os filhos cometem. É claro, irmãos, nós não controlamos as coisas. É claro que você pode criar o seu filho nos caminhos do Senhor, fazer de tudo da forma mais responsável e diligente para criar no caminho do Senhor, e é possível que ele apostate, que ele se afaste, que ele se torne até mesmo um inimigo de Deus, da igreja e tudo mais. É possível, é possível. Não estou negando esse fato. Mas de um modo geral, irmãos, nós pais somos responsáveis pelos pecados que os nossos filhos cometem. Guardadas as devidas proporções, os pecados dos nossos filhos é culpa nossa. Os filhos que vivem sobre o nosso teto, que vivem sobre a nossa liderança, a culpa também é nossa. Dr. Russell Shedd, ele fala um pouco sobre as consequências de não criar os filhos no caminho do Senhor. Olha o que ele diz, abre aspas, é uma citação um pouco grande. Ele diz assim: muitos pais, ou por indiferença ou por receio de disciplinar os filhos, não os ensinam a obedecer, e o resultado disso é a praga de delinquentes, playboys e não raros criminosos. Por outro lado, há pais que são tão rígidos, dogmáticos e severos na disciplina que os seus filhos são condenados a conviver com um espírito cheio de apatia e de revolta. O caminho cristão é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Então vejamos, muitas vezes nós pais sempre tendemos a ir para um lado extremista da coisa, né? Às vezes, ou nós não estamos nem aí, deixamos os filhos fazer o que quiser, fazer a sua própria vontade. Irmãos, isso não é sinal de amor. Isso serve para as crianças entenderem também de uma vez por todas. As proibições dos seus pais não é porque eles odeiam vocês, não é porque eles são estraga-prazeres, não é porque eles querem acabar com a alegria de vocês. É exatamente porque eles amam vocês que eles proíbem algumas coisas a vocês. Eu sei que na época que a gente é criança, adolescente, a gente sempre acha uma explicação para tudo, tem uma resposta para tudo, não entendem as regras dos nossos pais, mas acreditem, eles sabem muito bem o que eles estão falando. Os nossos pais também foram da nossa idade, eles também enfrentaram os problemas dessa idade, da juventude, da adolescência, da infância. Como filhos, nós devemos entender que não existem pais perfeitos. A aplicação aqui é a mesma. Não existem pais perfeitos. Talvez você olhe para a família do seu colega, da sua coleguinha da escola, do seu amigo, e pense: eu queria que minha mãe fosse como a mãe de fulano. Eu queria que a minha mãe fosse como a mãe de ciclano.
A mesma aplicação, o problema é seu. O problema é seu. Essa não é a sua mãe, esse não é o seu pai. Você deve honrar, obedecer e amar os pais que Deus lhe deu, entendendo que eles não são perfeitos. Às vezes, é verdade, às vezes as regras são injustas. Às vezes, os nossos pais não agem da forma correta. Às vezes, eles são hipócritas. Nós somos hipócritas muitas vezes. Colocamos regras nos nossos filhos que nós não seguimos. E não se enganem, eles percebem. Eles conseguem ver muito bem. E às vezes a gente ouve, né? Ah, mas você também faz? Ah, mas você também anda assim? Às vezes nós somos hipócritas mesmo. Mas não cabe a nós, filhos, bater de frente com os nossos pais. O nosso dever, nós que vivemos desfrutando dos prazeres que os nossos pais nos oferecem, nós devemos nos sujeitar a eles. Muitas vezes, nós somos mais bons com os de fora. Quantos de nós aqui nós já ouvimos isso da nossa mãe, do nosso pai? Você honra, você ajuda, você é alegre, você serve, você é bonzinho com os de fora. Mas veja, não são os de fora que lhe dão uma cama boa para dormir. Não são os de fora que colocam comida na mesa para você comer. Não são os de fora que compram as suas roupas quando elas se acabam. É a sua mãe. É o seu pai. E às vezes com muito esforço. E às vezes com muito desgaste. Mas faz de tudo para não faltar nada para você. Nós não podemos agir honrando, bajulando, homenageando, presenteando, cuidando dos de fora. Enquanto muitas vezes nossos pais doentes, cansados, enfadados, e nós não cuidamos dele da forma como nós deveríamos. Pais, também não existem filhos perfeitos. Nós precisamos entender isso. Não compare seus filhos com os filhos dos outros. Não diga aos seus filhos, olha, você tem que ser como o filho de fulano, como a filha de ciclano. Isso também é errado. O padrão não é o filho de fulano e o filho de ciclano. O padrão é Cristo. O padrão, o modelo estabelecido aqui é Cristo. Os nossos filhos não são nossos. Vocês sabem disso, né? Os nossos filhos são herança do Senhor. Deus vai nos confrontar e nós haveremos de prestar contas diante dele pela forma como nós criamos os nossos filhos. Portanto, se nós conduzirmos o nosso casamento e a criação dos nossos filhos de forma a refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja, certamente nós viveremos uma vida bem sucedida no lar. Certamente Cristo reinará na nossa casa. E certamente, irmãos, nós viveremos uma vida totalmente diferente, que se destacará desse mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo, irmãos, em que muitas crianças não têm pai, ou muitas crianças não têm nem mesmo mãe. Crianças que muitas vezes confrontam, às vezes batem os seus pais. Essa distorção, essa desordem, essa bagunça, não pode haver nos nossos lares, irmãos. Não pode haver homens covardes dentro de casa que não sustentam, protegem e amam a sua família. Não pode haver nos nossos lares mulheres que exercem a autoridade de homem, que mandam em seus maridos, que muitas vezes de fato são os patetas mesmo. Não podem, irmãos, não pode. Essa é a vontade de Deus. Filhos que gritam com os pais, filhos que fazem o que quer, filhos que dizem eu não vou para a igreja hoje, eu não quero ir para a escola hoje, eu não quero essa roupa, eu não quero viver assim, eu não quero parar de assistir televisão. Não pode, não pode. O padrão bíblico é esse. O marido ama a esposa e se submete a ele. Os filhos amam os pais e se submetem a eles com ânimo, porque os seus pais não amarguram, não os desanimam. Este é o padrão da Escritura. Às vezes, irmãos, é difícil, muitas vezes é difícil seguir esse padrão. A coisa não é tão preto no branco assim na prática. Na prática é difícil. Na prática é difícil. Mas nós contamos aqui com o senhorio de Cristo. O próprio Filho de Deus nos ajuda nesse sentido. Amém, irmãos? Que Deus, então, reine na minha casa e na sua. Que Deus seja o Senhor do meu casamento e do seu. Que Cristo seja o Senhor dos nossos filhos, para que eles cresçam nos caminhos do Senhor. Amém? Nós vamos declarar a nossa fé, irmãos, lendo o Credo dos Apóstolos.